Luz, câmera, ação! E aí, Milly? Como é que eu estou para fazer a sua prima? Perfeita! A Sucena Ourinha acaba de nascer. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a atuar na carreira artística aos 11 anos de idade. Atuei em Chiquititas, fiquei 1 ano no elenco. E assim? Quando eu fui trabalhar na novela, eu tive um destaque muito grande e muito rápido. Vivi, o que você acha que está fazendo? Durante 1 ano da minha vida foi assim, exposição total, apesar de eu estar morando na Argentina e não ter contato com o público. Cumprindo um castigo que a Ernestina me deu. Quando eu voltei para o Brasil, foi que eu vi a fama, conheci a admiração do público, conheci carinho e essa retribuição. Ela mandou eu limpar esse chão inteirinho com essa escovinha. Só que com o tempo, por mais que você procure algum outro trabalho, ou você se dedique a algum trabalho com o mesmo amor que você trabalhava na novela, ele não tinha o reconhecimento do público. E comecei a ficar realmente muito chateada e deprimida. Foi quando eu procurei acompanhamento psicológico e fui diagnosticada com depressão. Os casos de depressão multiplicam-se. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno em todo o mundo. Só no Brasil são 17 milhões. Os números mostram que depressão hoje em dia é tema bastante divulgado, mas engana-se quem pensa que essa é uma doença moderna. A depressão sempre existiu, mas ela não era nem diagnosticada e às vezes não era tratada. Quem percebe, geralmente, são as pessoas que convivem conosco, né? Porque a gente no dia a dia não percebe. Depressão não é simplesmente ter um grande sentimento de tristeza. Quando a gente fala em depressão, a gente fala de uma doença e não simplesmente de um momento. Tristeza, com alteração de apetite, alteração de sono, de bem-estar, a gente vai ter em vários momentos da vida. Quando existe um prejuízo funcional na capacidade de trabalho da pessoa, na capacidade de se relacionar com os outros, na capacidade de amar, de sentir, né? E isso acaba caracterizando a doença que a gente chama de depressão. E a minha rotina escolar continuava. Eu ia para a escola, me isolava do grupo, ficava sentada, apesar de ter que sempre manter o sorriso, porque as pessoas te olhavam como uma referência. Porque, é a menina que fez Chiquititas, então ela é sempre legal. A Tati vai acabar descobrindo tudo. Então eu sorria para os outros, mas quando eu chegava em casa eu chorava. Tem casos de depressão onde a pessoa fica afastada das suas atividades. Ela não consegue levantar da cama, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se cuidar, aspectos de higiene, banho. Tinha muita dor nas costas, tinha taquicardia, tinha muita falta de ar. Aí eu já não conseguia dormir, eu não tinha fome, eu não tinha sede. Emagreci muito. Típico na depressão é a pessoa perder apetite, perder 5, 10% do peso. Mas existe casos de hiperfagia, que a pessoa começa a ficar triste e acaba descontando na comida. Parei de comer, eu só chorava, não tinha vontade de viver. Então eu acordava 4 horas da tarde, ia dormir 6 horas da noite. Então não tinha motivação nenhuma. Tem algumas pessoas que dormem demais quando estão depressivos, dormem 12, 14, 16 horas seguidas. Tem pessoas que têm a insônia, que é normalmente acordar no meio da noite e não voltar a dormir. Eu fui diagnosticada com depressão quando eu estava com 13 anos. Fui diagnosticada com depressão desde 2005. A gente tem uma história, a gente tem pai, tem mãe, tem avós, tios, primos, e a gente tem que ver a história familiar de doenças psiquiátricas, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, etc. A minha avó sofreu por depressão profunda por 20 anos. Existe também os insultos ambientais, que a gente chama de estresse. Estresse no trabalho, estresse na família. Problema com a minha filha, que ela teve problema de escoliose, muito complicado. O falecimento da minha irmã. Então, esse processo todo me deixou muito estressada. Muito importante também são as mudanças hormonais. Então, as mulheres passam por diversas mudanças hormonais. E isso acaba elevando o número, né, de quadros depressivos em 2 vezes, muitas vezes, nas mulheres em relação aos homens.
Existem também estudos indicando a probabilidade de homens que vivem sozinhos estarem mais propensos a desenvolver quadro depressivo. Homens solteiros acabam muitas vezes tendo mais quadros depressivos, enquanto as mulheres casadas, às vezes têm mais quadros depressivos. Então existe uma inversão, mas isso depende do estilo de vida da pessoa. Crianças e adolescentes, estatisticamente, têm menos probabilidade de terem depressão. Já casos de idosos depressivos são mais comuns. No idoso, a gente sempre tem que se atentar à polifarmácia, ao uso de muitas medicações, as interações medicamentosas entre um remédio e outro, que pode acabar gerando um quadro depressivo, além das limitações que a própria idade pode trazer, e gerar uma depressão no indivíduo. São vários os níveis de depressão e nem todos são tratados com medicamentos. É o que vamos apresentar no próximo bloco.